Olá, meu nome é Dilamene Avelar, esse é o canal Água Viva e o nosso objetivo é continuar aí a nossa trajetória fazendo comentários sobre as parábolas. E essa daqui é das 10 virgens. E, Adila, quantas parábolas Jesus falou? Muito difícil. Cada estudioso diz o número. Uns diz 38, outros diz 41, e aí fica uma briga. Tem até uns que já contam 70, porque consideram algumas passagens como sendo parábolas, tá? Então, esquece esse detalhe aí e vamos estudar. Não vamos nos perder nisso. O objetivo é o conhecimento. Então, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Elas cochilaram, tá? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso de nós que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vende, procurai e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas encontraram com ele para bodas. Fechou-se a porta. Depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, abre, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade digo em verdade vos digo que vós não conheço. Em verdade que vos digo, vós não conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Isso está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. De onde sai essa parábola? Isso é muito interessante. Jesus, ele proferiu 3 sermões. O Sermão do Monte, o Sermão Profético, 4. Sermão do Monte, o Sermão Profético, o Sermão dos Ais e o Sermão do Cenáculo. Esse daqui é do Sermão Profético. Então, por isso que ele começa: então o reino dos céus se assemelha a essas virgens. As 10 virgens. As 10 virgens. Dila, que virgem eram essas? Eram em relação ao corpo físico? Não, não é questão de corpo físico. Não é uma virgindade ginecológica, não é referência a isso que ele fala. Ele fala das virgens, são todas as criaturas que se mantêm fiel, pura, casta, aquilo que abraçou. Aqui ele faz uma comparação como são as criaturas, né? As prudentes, elas sabiam que o noivo viria. As nércias também, as loucas. Só que as prudentes levaram azeite.
Na época do Cristo não tinha uma lamparina, né, minha gente? Então é sempre bom lembrar. Aqui nós vamos fazer alguns lembretezinhos para a gente ter entendimento dessa parábola, porque o reino dos céus é para todas as pessoas. Você vê que ele inclui 10. Ele começa então: o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Ele não excluiu as nércias, as loucas. Ele não excluiu. Por que ele não excluiu? Porque Deus não exclui ninguém. Ele sabe que essas imprudentes, no futuro, nas encarnações seguintes, vão aprender. Por isso que não há exclusão. Não há exclusão, nunca houve exclusão. Nós vamos ver aqui, em festim de bodas, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que se mantêm fiel naquilo que abraçou. Mas todos são chamados. A questão é saber se você aceitou ou não o chamado, se você quer ir ou não nesse chamado. Então, as virgens, elas sabiam que o noivo viria. Quem é o noivo, gente? Quem é o noivo? Jesus Cristo, claro! Jesus é o noivo. Nós somos as noivas de Jesus. Todas as criaturas dizem que a terra é a noiva de Jesus. Então, todos nós estamos aqui. A questão toda é os ensinamentos que isso aqui traz. As prudentes conservaram o azeite. Por que o azeite? O azeite ilumina a lamparina. O azeite ilumina. Quando as nércias pediram, me dá um pouquinho de azeite, tem como você compartilhar as boas ações da sua vida? Não. Você pode falar, olha, eu pratico bem, eu tento ser uma pessoa digna, mas tem como você dar uma porção disso para alguém? Tem como você dar um pouquinho da sua fé para alguém? Não. Por isso que elas disseram, ide atrás. Quer dizer, vai e procura vencer essa dificuldade que você está nesse momento. Porque se você sabe que vai chover, você anda de guarda-chuva. Se você vai em encontro de alguém que que pode escurecer e você não sabe a hora que vai encontrar com essa pessoa, a prudência era levar a luz. Como o noivo, no escuro, saberia onde a noiva está? A luz interior, as boas ações. André Luiz nos fala assim: o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Quais os sinais que eu estabeleço que a espiritualidade sabe que eu estou pronta para um trabalho? Nós vamos ver aí na outra parábola dos trabalhadores da última hora. Então, são os alertas, né? Então, ele diz aqui, a sua essência, ela tem que estar sempre avivada. Porque tem criaturas que são religiosos, sociais. Aquela essência, aquela fidelidade, aquele comprometimento divino. Gente, o que é um casamento? É uma aliança. É uma aliança. Com quem você se casa, você se comprometia com aquela pessoa. Então, o noivo achou as noivas que estavam comprometidas com ele. Jesus, ele encontra as pessoas que estão comprometidas com ele. Mas só que tem que ele alerta, orai e vigiai, porque você não sabe a hora. Então nós temos que manter o nosso padrão de fidelidade, de boas ações, de perseverança sempre. Por que queimar a nossa essência, as nossas energias com coisas inúteis? Ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar. Já pensou? O noivo chega e a sua luz está apagada?
Brilhe a vossa luz, já disse Jesus. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Esse é o nosso cuidado que nós temos que ter. Agora, é sempre bom lembrar que nós vamos ver a parábola dos talentos, que é conhecidíssima, e que ele também alerta. Todos três receberam um talento. O que um fez? Enterrou o talento, ele nem usou para si e nem deu para o outro. Então essas virgens nércias aqui, essas loucas, elas tinham lamparina. Por que elas não encheram as lamparinas? Por que elas deixaram que o óleo queimasse? Se elas não sabiam a hora que o noivo viria. Nós vamos ver na parábola das ovelhas e o bode, que é a separação entre a ovelha e o bode, entre o joio e o trigo. Nós vamos ver que é sempre a mesma proposta de separação, de mostrar. Dila, mas o que é isso? É escolha, gente. Escolha. Eu escolhi um caminho, o outro escolheu o outro caminho. Um caminho pode ser mais longo ou pode ser mais curto. Quem leu as obras de André Luiz, quem leu as obras de Emmanuel, vai ver que há 2000 anos Emmanuel teve contato com Jesus como Públio Lentulus. E o que aconteceu? Ele optou em seguir Jesus? Não, ele adiou. Então, só 50 anos depois, como escravo, tornou-se cristão. Aí ele fez uma opção de escolher. Aí ele fez uma escolha. Então, são essas questões aqui que nós vamos ver nessas parábolas, que de maneiras singelas Jesus ia semeando que o reino dos céus é para todas as criaturas. Cedo ou tarde, todos nós vamos conquistar isso. Só que por caminhos tortuosos, mais longos, outro de forma mais leve, mas vamos fazendo opções. Detalhes que parecem diferentes para a gente, porque hoje nós vivemos numa realidade de tecnologia, de luz, essas coisas todas, mas na época de Jesus existia um cortejo para casamento. Tá? Existia um cortejo. Os casamentos duravam muito tempo. Os casamentos duravam muitos dias. As festas duravam dias, porque eram parentes muito distantes, até todos esses parentes virem, encontrar-se. Então existia toda essa história. Por isso que Jesus conta essa parábola. Para que era algo que eles sabiam que existia um mecanismo. E para acrescentar um conhecimento espiritual, para despertar neles o interesse divino para a vida espiritual, para a vida futura, ele fala, o reino dos céus é semelhante a isso. Então eles sabiam da utilidade da lamparina, eles sabiam da utilidade do azeite, eles sabiam da atitude do virgem, porque os judeus, eles tinham muito cuidado quanto à cultura, quanto à fidelidade com a cultura, com a pureza da cultura, tanto que eles não conviviam com os samaritanos, que eles consideravam impuros. Então, é muito complexo. Todo o ensino de Jesus, ele é muito psicológico e ele é muito espiritual. Muito. Então, a cada encarnação, nós vamos ler essas parábolas e vamos tirar daqui melhores e maiores entendimentos delas.
À medida que a gente for amadurecendo, à medida que a gente vai trabalhando dentro dos nossos corações, a nossa condição espiritual, nós vamos tirar cada vez mais recursos dessas parábolas. Então, o que eu vejo aqui? O reino dos céus se assemelha a essas virgens. Então, Deus não exclui ninguém. Então, o que é isso? Dila misericórdia. Compaixão. Então Deus aguarda todos os seus filhos. Lembra quando Jesus diz daqui, nenhuma das ovelhas, aliás, é assim, nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderão. Ué, quem cuida de ovelha? É pastor. Quem cuida de ovelha é pastor. Nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderão. Então é uma promessa. Eis que me vou, mas não vos deixarei só. Outra promessa. Mostrando-nos que independente das opções que venhamos a fazer, das escolhas que eu venha a fazer, Ele está sempre conosco, aguardando que a gente busque o caminho reto. Porque tudo que eu faço de negativo me afasta de Deus. Tudo que eu faço de positivo me aproximo de Deus. Então é uma escolha. Todas as horas eu vou estar fazendo uma escolha. As prudentes fizeram uma escolha. E as nércias não. O joio e o trigo. O agricultor viu que tinha misturado o joio e o trigo. Ele ia cortar. E ele disse que não vai cortar. Porque você não sabe qual é o qual. Tem que esperar crescer. Por que tem que esperar? Porque o trigo, ele quando amadurece, ele dá um pendão. Ele diz o que ele é. E o trigo e o joio não. Aí você reconhece. Aí você arranca, sem danificar o trigo. Tá vendo? Aqui nós vamos ver sempre que a misericórdia de Deus é infinita. Por que Ele permitiu? Ele permitiu que o joio crescesse junto com o trigo. Gente, quantas pessoas que existem junto nas nossas vidas que veem a gente falando sobre religião, sobre o amor, sobre a Bíblia. Aqui no nosso caso nós somos espíritas, mas a palavra de Deus foi espalhada na terra, é como um espelho que quebrou e espatifou. Essa verdade está reverberando em todas as religiões. Se você lê o Alcorão está falando de Deus. A Bíblia para o evangélico, a Bíblia para a gente, a Bíblia para o católico, está falando de Deus. O judeu está aguardando Jesus. E eles amam um Deus único. Então nós vamos ver que ninguém, vamos ver lá na China, o hinduísmo, nós vamos ver que todo mundo tem um Deus. E esse Deus que todos nós um dia, o nome que seja, Luz Suprema, Ser Supremo, no nosso caso é Deus, nós vamos ter que ir essa direção, é nessa direção. Tá bom? É um prazer. Vamos continuar aí no nosso bate-papo. Que Jesus nos abençoe, que possamos fazer melhores escolhas. O nosso irmão sempre está conosco, ele aguarda todos nós, ele disse, vinde a mim, então ele está aguardando. A questão toda, você já quer ir? Nós já aceitamos esse convite, porque é um convite, vinde a mim. Então vamos aceitar. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos, até breve.